Olá pessoal, meu nome é Antônio, eu também faço parte do PET Engenharia Química da UFO e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema transferência de massa. Mas primeiro, você sabe o que é transferência de massa? Você já ouviu falar algo sobre isso? Você acha que é algo que está presente no nosso dia a dia? Você acha que não? Eu tenho que te falar que até quando nós fazemos um café ou um chá, existe ali a transferência de massa. Falando nisso, o Gabriel Bonifácio irá fazer um experimento que mostra 3 formas de fazermos um chá e eu peço que vocês prestem bastante atenção em cada uma das situações. E não se esqueçam de chamar um adulto para acompanhar vocês enquanto vocês fazem essa prática. Assim esse experimento será bem mais seguro e mais divertido. É com você, Gabriel. Oi, gente, eu sou o Gabriel Bonifácio e para esse primeiro experimento a gente vai precisar de um copo de água de 200 ml com água gelada e outros 2 copos de aproximadamente 200 ml de água também, porém com água quente, e aproximadamente 6 colheres de erva para chá. A gente vai usar o chá de hibisco. A nossa prática é bem simples, a gente vai adicionar colher de chá da erva hibisco e vamos ver o que acontece. Oi, meu nome é Elmis, eu também sou estudante de Engenharia Química na UF e faço parte do PET Engenharia Química. E pessoal, estudar transferência de massa é estudar quanto que uma substância pode se juntar a outra. No nosso caso, no copo 2 e 3, a gente viu uma mistura maior, o que significa que houve uma transferência de massa maior. Outra coisa, transferência de massa sempre ocorre de uma substância mais concentrada para uma substância mais diluída ou menos concentrada. É por isso que a gente vê o chá, a erva do chá indo para a água e não a água indo para o chá. Legal, né? Mas você sabe me dizer outros exemplos de transferência de massa? De qualquer forma, quando a gente adiciona sal na água, a gente tem a transferência do sal para a água, ele se dissolve. Quando você estende roupa no varal, você tem a transferência da água da roupa para a atmosfera, é outro tipo de transferência de massa. Até dentro do seu corpo, nas suas células, ocorre transferência de massa. Agora que você sabe um pouquinho mais sobre transferência de massa, vamos voltar no experimento e pensar um pouquinho. Por que mesmo a gente adicionando a mesma quantidade de erva, em alguns casos houve mais transferência de massa? A resposta para essa pergunta é a temperatura. A água quente favorece a transferência de massa da erva do chá para a água, levando com ela os óleos essenciais, os nutrientes e o aroma, o sabor e cor. Interessante, né? Mas a gente ainda tem um outro questionamento. Por que no caso da mistura aberta houve maior transferência de massa e na mistura fechada houve menos? A resposta para essa pergunta é o oxigênio. O oxigênio reage com a água, favorecendo a transferência de massa no caso do copo aberto. E é por isso que há uma mistura mais aparente nesse caso. A gente mostrou para vocês que transferência de massa existe e ela ocorreu de maneira diferente em cada um dos 3 copos. E é por isso que existem diferentes chás e diferentes temperaturas para fazer cada chá. Depende muito de qual aroma, qual sabor você está procurando. Você pode até fazer um chá com água fria, dependendo da erva de chá que você está usando. Oi, gente, meu nome é Jace, faço parte do PET Engenharia Química e eu vou fazer com vocês o segundo experimento de transferência de massa. Para fazer esse experimento, a gente vai precisar de 2 sachês de qualquer tipo de chá, uma fita branca, pode ser transparente também, uma garrafa PET com água e uma tesoura sem ponta.
Na primeira parte do experimento, a gente vai usar um saquinho sem nenhuma fita. E a gente vai colocar ele dentro da garrafa para ver o que acontece. No segundo experimento, a gente vai usar outro saquinho, só que a gente vai colocar fita em uma das faces desse saquinho. Então, desse lado a gente vai colocar tudo cheio de fita e vai deixar o outro lado sem nada para ver a diferença da primeira parte do experimento. Aqui a gente pode ver que desse lado tá todo tampado com a fita, então o chá não vai conseguir sair por esse lado. Será que isso vai afetar a cor que vai ficar nosso líquido dentro da garrafa? Será que o chá vai ficar mais fraco do que da primeira parte? Vamos ver no experimento. Então, primeiramente a gente vai colocar esse saquinho dentro da nossa garrafa PET e ver como que vai ficar a cor. Agora a gente vai pegar o nosso saquinho com fita e vai colocar dentro da garrafa PET. A gente vai ver que cor que vai ficar. Então, como podemos ver nos dois experimentos, no primeiro a cor está muito mais forte e no segundo a cor está bem mais fraquinha. No segundo experimento, a gente utilizou a fita para tampar um dos lados. Então, por que quando a gente diminui a área de contato entre a água e as ervas do chá, a cor fica bem mais fraca? Oi pessoal, meu nome é Ana Gabriela e eu vim explicar para vocês melhor o que aconteceu no vídeo em que a Petiana Jace realizou com vocês. Primeiramente, a gente vai se perguntar como que a gente pode observar nesses experimentos a transferência de massa. E a gente vai poder explicar esses experimentos através da observação
de qual água ficou mais clara e de qual água ficou mais escura. Isso é proporcional, né? A água que ficou mais escura ocorreu a maior transferência da massa do chá para a água. Então a gente vai poder observar que a gente teve dois experimentos. O que a gente tampou o sachêzinho e que a gente não tampou o sachê. Usou um durex e não. E agora vocês já conseguem responder. Naquele vídeo em que a gente tampou o sachê, a água ficou mais clara, ou seja, menor transferência de massa. E naquele videozinho em que a gente não tampou o sachê, a água ficou mais escurinha, ou seja, maior transferência de massa. Mas agora a gente vai entender por que isso realmente aconteceu. E para isso a gente vai voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouquinho nos videozinhos que vocês assistiram, que foi o de cinética química, que o Pet teve a oportunidade também de compartilhar com vocês. E vocês podem lembrar de lá que quanto maior a área de contato de alguma substância, de alguma reação, maior vai ser a velocidade da reação e maior vai ser a transferência de massa nesse caso também. Ou seja, no primeiro experimento, a gente não usou nenhum durex, ou seja, só o sachêzinho no meio da água. E com isso aconteceu proporcionalmente uma maior transferência de massa, e da maior transferência de massa a gente conseguiu observar também uma maior velocidade da reação. Agora, no segundo sachê em que a gente tampou um pouquinho, a gente teve uma água mais clara. Isso aconteceu também, porque menor a área de contato, é mais difícil a transferência de massa. Então, agora vocês já sabem, né, como vão fazer um chazinho bem gostoso e com certeza com mais transferência de massa para a água. Uma coisa que a gente também pode observar é que depois que aconteceu toda essa reação, vocês puderam observar que a cor foi principalmente para o fundo, né, da garrafa PET. Isso em qualquer uma das reações, ela foi ficando mais escura no fundo. Por quê? Porque a massa do chá, se comparado à água, quando ela se mistura, ela fica mais pesada. Isso pode ser explicado pela questão da gravidade mesmo. Então, a gente pode observar que é bem simples esse experimento, mas de muita aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês no próximo experimento.